Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre o pecado original e suas consequências para a humanidade. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: É verdade que Deus os disse: Não comereis de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Dele não comereis, nele não tocareis, senão morrereis. O terceiro capítulo então começa com uma conversa, um diálogo entre a serpente e a mulher, né? Nós começamos com essa apresentação da serpente, né? A serpente era o mais astuto dos animais, né? Os animais selvagens que Deus fez, né? Então vamos lá, a primeira coisa que nos salta à vista é a serpente, quer dizer, dá a impressão de ser como uma fábula, né? A serpente, um animal, mas um animal que fala, um animal que tem características humanas, né? Bom, novamente lembrar que a história do Gênesis é cheia de alegorias e simbolismos, né? O que a serpente representa aqui é a sedução, a enganação, né? A astúcia, não é? A astúcia remete muito ao tema da nudez. Então a serpente começa fazendo uma pergunta, né? Um questionamento para a mulher, mas que tem em si uma premissa nessa pergunta que é sutil, mas que já mostra a mentira da serpente, né? Então a serpente começa perguntando para a mulher, né? É verdade que Deus proibiu que vocês comessem dos frutos das árvores do jardim, né? Então, nessa pergunta, né, a serpente mente, né? A serpente dá a entender que não sabe ou que acha que Deus proibiu de comer todas as árvores do jardim, o que não é verdade, né? E de fato, né, falando dessa maneira, a serpente vai induzir a mulher ao erro. Agora, a resposta da mulher também já é bem curiosa, né? A mulher fala que podem comer das árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus disse, né, dela não comeis, nem mesmo toqueis, porque senão morrereis, né? De certo morrereis. Bom, essa resposta da mulher é curiosa porque ela ressalta aqui que não se pode nem tocar no fruto. Mas quando nós retornamos ao capítulo 2, Deus não disse nada sobre tocar no fruto, não é? Então, de onde que a mulher tirou isso, vamos dizer assim, né? É complicado, né? Mas já pode ser um indício de que a mulher já está sendo persuadida da serpente a pensar que Deus é muito rígido, vamos dizer assim, né? Que Deus exige muito, né, da parte dela, da parte de Adão, né? Não podem nem tocar no fruto, né? Então já é um elemento talvez da maliciosidade da serpente já agindo, né? A mulher já está, digamos assim, acrescentando uma coisa que Deus não disse. Através dessa história simbólica do diálogo da mulher e da serpente, nós conseguimos aprender muitas coisas sobre a natureza das tentações, né? Aquilo que nós vamos formando no nosso interior, né? Curiosidade misturada com ambição. A serpente, porém, respondeu à mulher: De modo algum morrereis. Pelo contrário, Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mulher viu que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu a seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Então os olhos de ambos se abriram e reconheceram que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas para si. Então, aconselhados pela sedução enganadora da serpente,
mulher e homem decidem comer do fruto proibido, né? Afinal de contas, o que é esse fruto? Novamente, é uma história simbólica, alegórica, chama-se o fruto da ciência do bem e do mal. Alguns questionam se esse fruto seria a própria busca exacerbada pelo conhecimento. Outros entendem o fruto como representando o ato venéreo, né, as relações sexuais basicamente. Outros entendem ainda de outras maneiras, mas enfim. O Catecismo Maior de São Pio X diz que o pecado de Adão e Eva foi um pecado de desobediência grave motivada por soberba, né? Porque eles queriam ser como Deus, né? Sereis como deuses. Quando homem e mulher percebem que estavam nus, eles tecem para si tangas das folhas de figueira. Isso é curioso, a figueira parece ter um significado muito profundo nas escrituras. É até um pouco difícil de dizer exatamente qual é, mas nosso Senhor Jesus Cristo também amaldiçoou uma figueira, e também na história de Natanael, Natanael estava sob a sombra das folhas da figueira quando Jesus o viu. Então, a figueira parece representar algo como a qualidade da limitação humana, o ser humano que não está conseguindo, digamos assim, se encontrar com Deus ainda, ou que se afastou de Deus por algum motivo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim. Fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Deus perguntou: E quem te fez saber que estavas nu? Acaso comeste da árvore da qual te proibi de comer? Aqui Deus faz duas perguntas: Onde estás? E quem te disse que estavas nu? Quem contou para o homem que ele estava nu? Deus ele é representado nesse início do livro do Gênesis de uma forma bem paternal, bem próxima ao homem, bem parecida com o homem. Né? Passeava à brisa da tarde, né? Passeava pelo jardim. Então aqui Deus ele não é representado como sendo necessariamente onisciente, ele é sim todo poderoso, é claro, mas o texto coloca aqui uma linguagem bem humana para se referir a Deus, não é? Bom, essas perguntas que Deus faz, onde estás, quem te fez saber que estavas nu, ou quem te disse que estavas nu, revelam um carinho, vamos dizer assim, um carinho, um afeto de Deus para com o ser humano, né? Então Deus dá ao homem a oportunidade de se explicar. O homem respondeu: A mulher que puseste a meu lado, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Maldita sejas tu entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus diz que irá pôr inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Essa é a primeira profecia da redenção do homem. Muitos a chamam até de proto-evangelho, né? Um primeiro anúncio, né? A primeira, digamos, boa nova, boa notícia de que virá o Redentor para salvar a humanidade, né? Bom, essa é uma passagem também muito polêmica, vamos entender por quê.
Quando Deus diz, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, de quem ele está falando? Né? Essa é uma pergunta polêmica. É claro, em português, o termo esta se refere sempre ao mais próximo, né? Então, a diferença do esta, essa, aquela. Né? Então, o termo esta, em português, parece referir à descendência, né? Então, esta te ferirá a cabeça. Esta é o que? Esta descendência, a descendência da mulher, né? Então, a descendência da mulher vai ferir a cabeça da serpente, a serpente vai ferir o calcanhar da descendência da mulher, né? Mas nos originais não é tão claro assim se refere à descendência, né? E alguns padres da igreja enxergam nisso um sinal da bem-aventurada Virgem Maria, né? Por isso que ela é tanto representada como esmagando a cabeça da serpente, né? Como nesta camisa que eu estou usando aqui, né? Mas de fato o texto original é um pouco difícil, né? Nós não temos 100% de certeza se refere à descendência ou à mulher, mas de muitas maneiras também se aplica à mulher, pelo menos no sentido de que Deus deixa claro que colocará inimizade entre a mulher e a serpente. À mulher ele disse: multiplicarei os sofrimentos de tua gravidez. Entre dores dará à luz os filhos. A teu marido irá ao teu desejo e ele te dominará. E ao homem ele disse: porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei não comer, maldito o solo por tua causa. Dele te alimentarás com sofrimento todos os dias de tua vida. Espinhos e matagal ele te produzirá, e tu te alimentarás das ervas do campo. No suor do teu rosto comerás o pão até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó, e ao pó has de voltar. Então aqui Deus castiga a mulher, né? Aumenta os sofrimentos do parto, não é? Essa é uma passagem também curiosa por vários motivos, mas uma das coisas que mais vem à tona em relação a isso é a polêmica, digamos, da misoginia, vamos dizer assim, esse texto, né? Por que misoginia? Porque o texto parece apresentar a mulher como sendo culpada ou responsável pela vinda do mal, pelo pecado ter entrado no mundo, né? Porque a mulher foi quem caiu, vamos dizer assim, né? na conversa da serpente e levou o homem a pecar, né? Então, é uma questão complexa, mas é verdade que a sociedade que escreveu o livro do Gênesis, né, a sociedade hebraica antiga, era uma sociedade patriarcal que tinha, sim, a mulher como uma figura uma figura submissa, né, relativamente submissa ao homem, né? E esse texto ele é usado, de fato, por muitos cristãos, inclusive até o apóstolo Paulo, para dizer que, de fato, a mulher deve ser submissa ao homem, né? Não há como negar isso, né? Está na Bíblia mais tarde, né? Tendo dito isso, eu não tenho certeza se essa seria realmente uma leitura correta de se fazer desse texto. Mas seja como for, o fato é que o texto bíblico é muito antigo e ele certamente não vai satisfazer as nossas exigências e atender aos critérios das sensibilidades modernas, né? A Bíblia é um texto muito antigo. Na época, o autor não tinha necessariamente a finalidade de ser inclusivo ou respeitar a igualdade de gênero, nada disso, né? Na época, esses conceitos não existiam, né? Então, obviamente, a Bíblia vai tratar as coisas da maneira que os autores do texto entendiam, né? Isso é algo perfeitamente natural. Agora, quanto ao castigo do homem, o castigo do homem é a dificuldade em semear, a dificuldade em cuidar do solo, né? Então, aqui o escritor bíblico está nos dizendo que o que Deus fez para castigar o homem e a mulher
pecado que eles cometeram foi dificultar o papel deles na criação, né? O papel que eles tinham na criação divina, ou seja, o papel da mulher é dar a vida, né? Inclusive é o que vai acontecer a seguir, né? Adão vai chamar sua mulher Eva, porque ela será a mãe de todos os viventes, né? Então gerar vida é o papel da mulher, né? E cultivar o solo, trabalhar o solo é a função do homem, né? Essa concepção de mundo. Então, o homem vai ter mais dificuldade em cuidar do solo, a mulher vai ter mais dificuldade em dar à luz. O homem chamou a sua mulher Eva, pois ela se tornou a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez para o homem e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. Deus aqui tem misericórdia da miséria do homem e sua mulher, e lhes concede roupas de peles, né? Então, o homem e sua mulher que haviam tentado se cobrir com folhas de figueira, né? Aqui Deus dá a eles algo um pouco melhor para que eles possam se cobrir, né? Ainda que provisoriamente. Então o Senhor Deus disse: O homem tornou-se como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não estenda ele agora a mão e tome da árvore da vida para dela comer e viver para sempre. E o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden para que cultivasse o solo do qual tinha sido tirado. Tendo expulsado o homem, colocou a leste do Éden os querubins, brandindo a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E por fim, na conclusão, Deus diz que o homem tornou-se como um de nós, né? Conhecedor do bem e do mal, e busca impedir que ele tenha acesso ao fruto da árvore da vida, né? Que nos foi dito anteriormente, também estava no centro do Jardim do Éden. Vamos analisar isso por partes. Primeiro, o que Deus quer dizer quando diz como um de nós, né? Aqui pode-se entender como a corte celeste, né? O texto de fato vai concluir dizendo que Deus vai colocar querubins, ou seja, anjos, para defender o caminho para a árvore da vida, né? E isso nos levaria a pensar, Deus e seus anjos então são conhecedores do bem e do mal? Aparentemente sim, mas nós não temos total certeza do que isso significa, não é? Mas basicamente é algo do qual Deus tentava afastar o ser humano, não é? Seja qual for que tenha sido o projeto inicial de Deus para o ser humano, o conhecimento do bem e do mal aparentemente não estava nesse projeto, né? E por isso agora Deus tenta impedir que o homem cometa outro erro e coma agora de um outro fruto proibido, que seria o fruto da árvore da vida.